Começamos o programa dessa sexta-feira falando de direitos de propriedade e o conceito de função social da terra, que vem sendo utilizado como uma desculpa para a invasão de propriedades rurais pelo país. Por isso, a gente vai entender melhor o que significa esse conceito com a doutora Viviane Castilho, que é advogada especialista em direito fundiário da Orts, a Sociedade de Advogados. Seja muito bem-vinda, doutora. Olá, bom dia, tudo bem? Muito bom dia, tudo bem? E com você? Tudo bem também. Ótimo, Um prazer perfeito. estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, doutora Viviane. Eu quero começar entendendo o que é esse conceito de função social da terra. Eu queria que você explicasse isso detalhadamente para a gente e por que esse argumento ele é utilizado como essa desculpa para a invasão de terras no Brasil. Perfeito, vamos lá. Bom, o conceito aqui de função social da terra, né, ele surgiu aqui basicamente na Constituição de 88. Muitas discussões até antes da Constituição, mas ele passou a viger ali realmente na Constituição de 1988, né? Ele foi tido como um princípio, né, em complemento ou até inerente à propriedade, né? A propriedade rural, em especial ali como função social, né? A intenção, na verdade, da criação do conceito de função era impedir, né, que grandes áreas, né, fossem subutilizadas ou não utilizadas, né, os conhecidos latifúndios, improdutivos, né, esse era o conceito ali social da criação. A partir dali, né, passou-se a olhar, né, os imóveis rurais, as áreas rurais, mesmo as pequenas e as médias, as grandes, tá? Sob o prisma de produtividade, né? Então, a função social, especialmente, ela tem que estar ligada à produtividade e algumas questões também voltadas a legislações, à preservação do meio ambiente, à subsistência e entre outras questões aí menores, tá? Mas o prisma maior acabou ficando em cima da produtividade, tá? Em consequência disso, né, a ausência, tá? Também num complemento vindo com a Constituição Federal, tá? Em consequência, a ausência dessa produtividade, ou seja, o desrespeito, então, à função social da terra, ele poderia levar o quê? A perda da propriedade. Pela quê? Pela desapropriação, pelo instituto criado, né? Desapropriação por interesse público para fins de reforma agrária, tá? Na minha opinião, tá? O argumento da improdutividade ou desrespeito à função social, ele passou a ser utilizado, por vezes, pela máfia. Não sei se vocês estão me ouvindo. Tô te ouvindo sim, doutora. Tô Ah, deixando tá bom. você Não, concluir o achei que tivesse pensamento. cortado. Na minha opinião aqui, né, o argumento da improdutividade, tá, o desrespeito à função social, ele passou a ser utilizado ali, né, apesar de ser um instituto bem visto, né, pela sociedade, ele acabou sendo utilizado de má fé por aqueles que praticam a invasão em áreas que são efetivamente produtivas, ou seja, que respeitam a função social, né? Acabou sendo um mecanismo de pressão social, né, como se fosse uma equiparação da manifestação, né? A invasão passou a ser como se fosse um protesto, uma manifestação para uma implementação de políticas públicas, né, de distribuição de terras. O que, na prática, na verdade, acaba prejudicando, né, o proprietário rural que respeita a lei, que respeita a função social da terra, tá? Então, essa, minha opinião, em relação à desculpa que se usa, né, se deturpa um pouco o que é a função social, né, para se buscar ali implementação de políticas públicas que muitas vezes, por outras questões, acabam não sendo implementadas. E Sim. o produtor rural, o proprietário rural, né, que atende à legislação, acaba sendo prejudicado. Sim. Agora, doutora, inclusive, em muitos casos de invasão, a gente não vê a função social da terra após a invasão sendo cumprida, né? Então, por exemplo, a gente tem casos aí na função social que tem que respeitar a legislação trabalhista, tem que preservar o meio ambiente, tem que ter desenvolvimento econômico e social para a população. Então, quando há invasão de terras, isso acaba não sendo verificado, não é mesmo? Isso acontece de fato, tá? Bom, na verdade, assim, no Brasil, apesar de não ter números aqui, né, eu arrisco te dizer que, em regra, as propriedades cumprem a função social, especialmente no que diz respeito à produtividade, né? Mas, por certo, enfim, há casos isolados ali de, talvez nem tão isolados, enfim, mas há casos de desrespeito à legislação, desrespeito ao meio ambiente, até à produtividade, né? Quando acontece essas invasões coletivas, né, enfim, que há inclusive a distribuição, né, o uso da terra por aquele grupo de pessoas, aquele grupo de invasores, você acaba não vendo, né, o cenário ele é justamente o contrário, o total desrespeito à função em si, que é a improdutividade ou uma subutilização. Então, isso acaba acontecendo com bastante frequência.
o que acaba sendo também, mais uma vez, uma deturpação, né? Porque se exige a função social em uma regra, né, para todos aqueles que têm propriedade, e aí você acaba até punindo com a perda da propriedade quando ela se reverte para aquele movimento, para aquela, para os invasores em si, ou aquele grupo que buscou a área, ele acaba não dando, né, a função social a qual ele reclamou. Tá? Isso Uhum. realmente acontece com frequência. A gente assiste isso não só no judiciário, ou seja, na mídia em geral, isso acaba acontecendo. A gente Sim. acaba verificando. Sim, com certeza. Doutora, outra coisa que eu queria te perguntar agora é sobre o projeto de lei que foi aprovado, né, recentemente, aí nos últimos meses, pela Câmara, referente justamente a gente aplicar mais sanções, endurecer as leis para quem comete essas infrações das invasões de terra. Então eu queria que você citasse aqui quais são essas principais sanções. Exatamente. Esse PL, ele é recente, ele foi aprovado ali na Câmara dos Deputados, né? A gente já tem o Instituto do Esbulho Possessório, né? Que ele é um crime, tá? Praticado, enfim, previsto ali na legislação penal. O que o PL vem, tá? Ele vem trazer o quê? Uma sanção em decorrido o processo judicial, tá? Havendo uma penalização pela prática do esbulho possessório, a ideia é que essas pessoas identificadas, tá? Sejam proibidas, tá? Ou desvinculadas da participação de programas de reforma agrária, programas de regularização fundiária, incentivos fiscais, créditos rurais, ou seja, é de fato retirar, né, as benesses públicas, né, para aqueles que praticam um crime e automaticamente prejudicam ali os proprietários de terra. Então, a ideia aqui é puni-los com a ausência de benefícios sociais. Inclusive assistência social, como Bolsas Famílias, Minha Casa Minha Vida, né? Porque isso também está atrelado até a invasões de domicílios urbanos, tá? E não só rurais. Perfeito. Então, a ideia aqui é desvinculá-los ou proibir que participem, tá? A pena, normalmente, eles estão falando de até 8 anos. Ainda tem que ser regulamentado, mas a ideia do projeto de lei é essa. Uhum. E agora esse projeto está sendo analisado pelo Senado, foi aprovado na Câmara, está sendo analisado pelo Senado. Qual a expectativa em relação à aprovação e até à tramitação de fato desse projeto de lei? Quais são os próximos passos? Bom, de fato, está, como você colocou, ele está tramitando no Senado Federal hoje, tá? Sem dúvida, é um projeto polêmico, tá? Há ali alguns setores da sociedade, os movimentos sociais, especialmente, voltando-se contra o PL, fazendo ali bastante barulho, entre aspas, porque eles entendem que isso é uma afronta, de fato, ao direito de protesto, ao direito de manifestação. Voltando um pouquinho ao que eu coloquei lá atrás, né? De você equiparar, né, o protesto, a invasão como uma forma de protesto, como forma de pressão social. Apesar disso, tá, o que, enfim, a gente está ouvindo aqui, o que eu venho lendo bastante, é que é uma expectativa alta de aprovação, tá, em um curto espaço de tempo. Tá? Então, eu estou imaginando aqui que talvez Perfeito. num espectro de mais de um mês, né, 4, 5 semanas, a Sim. gente passe a ter esse PL volte ali e seja Uhum. colocado em votação no Senado com expectativa de aprovação. Tá Tá? certo. Ficamos nessa expectativa, então, doutora Viviane Castilho. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Planeta Campo. Por nada, foi um prazer. Até logo. Prazer todo nosso. Bom fim de semana. Planeta Campo. Patrocínio. JBS. Há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL Reimaginando a Sustentabilidade. Apoio. SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity Gestão de Resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu. A BCZ de todos. Campo Forte. Nosso forte é fazer você produzir mais.